Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para falar um pouco, né, como na nossa avaliação é moldada uma carteira de ações imbatível, uma carteira de ações que acaba performando bem em praticamente todos os cenários. Antes, deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Eu gosto muito, pessoal, de comentar sobre o nosso serviço de consultoria porque, diferente da casa de análise, da research, onde é um serviço mais self-service, né, do que a gente responde as dúvidas e tudo mais, mas eu não estou diretamente conversando com o investidor, eu não estou vendo a carteira dele. No serviço de consultoria, tudo é construído, né, mostrando para o investidor como as coisas funcionam. Então, a gente tem o sistema que acompanha a carteira, vai passando as recomendações, inclusive de acordo com o perfil de cada pessoa. E esse processo de construção de carteira, principalmente quando a gente fala de bolsa, ele é mais perceptível para o investidor que está ali na consultoria justamente por isso, porque a gente vai trocando ideias e vai mostrando como as coisas funcionam. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso e mostrar, né, como a gente chegou até aqui para conseguir montar essas boas carteiras de ações. É claro que eu coloquei aqui como carteira de ações imbatível, né? A gente sabe que é impossível sempre ganhar dinheiro, nem qualquer coisa nessa vida, na bolsa de valores não é diferente. Mas eu sou a prova viva que a gente pode chegar a alguma coisa próxima à perfeição, que é, na maior parte do tempo, ganhar dinheiro e sem ter grandes sustos, né? Até porque eu, pessoal, eu vivo bolsa, né? Apesar que eu estou o dia inteiro conversando com clientes, e eu entendo de bolsa, de investimentos, de análise, mais do que 99% das pessoas, e eu não me vejo capacitado para fazer tudo sozinho. Então, o meu grande objetivo com a Capitalizo também foi conseguir utilizar toda a nossa estrutura para melhorar os meus investimentos, os investimentos da minha família. Então, eu passei por todo esse processo de estar sozinho e depois ter a Capitalizo ao meu lado para conseguir investir melhor. E quando a gente também vê como isso funciona com os investidores, a gente consegue modelar ou remodelar a nossa estratégia e ela acaba melhorando cada vez mais. A questão, a primeira questão importante é a questão psicológica, né? Muita gente não entende a importância da questão emocional, né? A questão emocional ela é tão importante quanto a questão técnica. Eu lembro uma vez que eu conversei com um investidor e mostrei lá para ele que no gráfico da Petrobras, que as ações da Petro demoraram 14, 15 anos para recuperar o que bateu lá na máxima em 2008. E ele olhou para aquele gráfico e falou assim: eu aguentaria. E na verdade ninguém aguenta, né, pessoal? Ninguém tem paciência para ficar 12, 13 anos empatando dinheiro, perdendo dinheiro. Depois que eu ouvi isso aconteceu uma coisa. Mas no dia a dia ali, passar todo esse tempo sem ganhar dinheiro não funciona. Na prática, eu nunca vi ninguém ter toda essa paciência, né? Então, é importante que eu consiga montar um portfólio equilibrado e que, na maior parte do tempo, ele nos ajude a ter proteção e ganhar dinheiro. Até porque a proteção é o mais importante, né? Como eu costumo falar, a gente tem que ter uma carteira onde o primeiro objetivo é não deixar acontecer tragédia, né? Porque uma ação vai cair 40, 50% na carteira, mas a minha carteira não pode cair 60%, né? Porque dependendo do tamanho da queda, eu posso jamais conseguir recuperar aqueles valores, né? Então a primeira coisa é não deixar acontecer tragédia, depois é perder um pouquinho menos, depois um pouco menos, depois empatar, o que vier daí é lucro, né? Então quando eu atuo de forma defensiva, né, estou já eu já estou me colocando como eu preciso ficar vivo para ganhar dinheiro, porque só vai ganhar dinheiro quem consegue ficar vivo no mercado, tá? Então, claro que a primeira questão é ter uma estratégia profissional. Eu acompanho em loco, eu acompanho na prática como funciona isso de conseguir acompanhar as empresas, fazer esse acompanhamento, fazer as análises. Isso é bastante complexo. Então, eu preciso ter uma estratégia profissional. Eu sempre tenho que saber o que fazer. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que sempre saber o que fazer. É importante que eu tenha equilíbrio na minha carteira e o equilíbrio ele anda junto com a diversificação, né? Porque o brasileiro, via de regra, ele ainda tem carteiras muito concentradas, 10 ações, né, 8 ações, o que no nosso entendimento não faz sentido.
Porque a diversificação, além da proteção, ela me dá a oportunidade de ganhar dinheiro sem eu ter que desfazer de uma ação da minha carteira. Então, eu tenho uma posição na VEG, que é uma ótima empresa, surgiu uma outra oportunidade boa, vou ter que vender a VEG para comprar outra. Já sai muito da questão da análise, já entra uma coisa muito mais preciosista, né? E na nossa avaliação não faz sentido eu ser preciosista, né? Eu tenho que, sim, diversificar a minha carteira ao longo do tempo e aumentando a quantidade de ações, até porque por mais ações que eu vá ter na minha carteira, ninguém está falando que precisa ter 100 ações na carteira, mas por mais ações que eu vou ter na carteira, quantas ações tem no mundo? 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2? Se eu tiver 30 ações na minha carteira, perto do que tem no mundo todo é pouco, né? Então, hoje, como a gente pensa de forma global, que é buscar os melhores investimentos onde quer que eles estejam, para eu conseguir aproveitar essa questão das melhores alternativas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, eu tenho que ter uma carteira diversificada, tá? Eu não conheço resultados positivos de pessoas que concentram a carteira, né? Não faz sentido, até porque a pessoa pode errar, né? Achar que a empresa é boa e o mercado achar que não, e ela passar, como o caso da Petrobras, lá 13, 14 anos sem subir, ou períodos menores, 5 anos, 7 anos, 8 anos, e a concentração ajuda, né, eu mitigar esses riscos. E é lenda, tá, pessoal? Isso que com mais ações eu vou ganhar menos dinheiro. As nossas carteiras são todas diversificadas. Se alguém quiser me apresentar alguma, né, qualquer gestora, caso de análise que tem a quantidade de carteiras que a gente tem e conseguiu entregar os resultados que nós entregamos desde 2017, com carteira concentrada, eu estou à disposição para conhecer, mas eu não conheço, tá? E tudo isso aqui, pessoal, ajuda, né? Ter uma estratégia, ter uma carteira equilibrada, diversificada, pensar que existe um mundo de investimentos fora do Brasil, isso aqui tudo é muito importante. Para vocês terem uma ideia, né, a Capitalismo existe há 7 anos, daqui a um pouco ela vai existir há 10 anos, daqui a 30 anos, e os nossos resultados, que são o nosso cartão de visita, eles vão, eu espero, corroborar cada vez mais que a gente está indo para o caminho certo. Mas para vocês terem uma ideia, nós temos 5 carteiras de ações de longo prazo desde 2017, algumas mais recentes, né, fora essas aqui, e dessas 5 carteiras, são 7 anos possíveis, desde 2017. São 5 vezes 7, são 35. Desses 35 anos possíveis, só 3 fecharam negativo, né, sendo que 2 anos foram na carteira, que coincidentemente era que a gente tinha menor diversificação, que é a carteira top crescimento. Ou seja, os nossos portfólios, eles andam muito bem, de forma diversificada, e na maior parte do tempo eles não ficam negativos. A maior parte das nossas carteiras de 2017 para cá nunca fecharam negativo, mesmo considerando o cenário atual, mesmo considerando a pandemia, né, mesmo considerando todos esses acontecimentos. Então, isso mostra na prática como essa questão aqui da estratégia, do equilíbrio, da diversificação e do pensamento global são bastante importantes. E outra questão que a gente consegue fazer também na consultoria por ter contato com o cliente é o que eu chamo de maximização, né? Então, quando o cliente, por exemplo, ele tem um dinheiro para investir ou dinheiro de dividendos, ele chama lá no WhatsApp e diz: Thiago, amanhã eu tenho uma grana para mandar para a corretora, eu tenho 50 mil, 10 mil, cada um tem dinheiro, o seu valor específico, né? Ah, eu tenho mais R$1.000 de dividendos, R$2.000 de dividendos. E o que nós vamos fazer? Olhar a carteira do investidor, olhar a estratégia e conseguir recomendar, né, indicar o que está mais interessante para ele. Como nós não somos de corretora, para a gente não importa se a pessoa tem conta na XP, no BTG, tanto faz, no banco. O que nós queremos é não vender um produto financeiro, mas é um serviço, né? Ou seja, é indicar o que realmente é mais adequado para o investidor, porque o nosso interesse é que a pessoa ganhe dinheiro. Então, esse processo de maximização é importante. O que vai dar mais resultado numa carteira de ações é ter uma boa carteira de ações estruturada, né, com esses pontos que eu passei aqui, mas a maximização é muito importante também, né? Até porque, como a gente acompanha o mercado de perto, né, principalmente o que está acontecendo com as empresas, a gente pode aproveitar isso, né? Esse exemplo aqui da Aura é um exemplo que eu já comentei aqui uma vez, e eu passo sempre para o pessoal que quer entender como funciona o nosso serviço de consultoria. A Aura, pessoal, é uma mineradora júnior, né? Hoje é uma das melhores mineradoras júniores do mundo, a que mais paga dividendos,
e dependendo do trimestre, a Aura chega a ter aí 70%, 80% da receita é ouro, chega a ter 20%, 30% da receita cobre, né? E a partir ali do segundo trimestre de 2023, a Aura começou a aumentar a produção dela depois de 3, 4 anos produzindo abaixo da capacidade dela. E a vantagem da Aura aumentar a produção é que ela vai diminuindo os custos, a margem aumenta, gera mais caixa, tem mais lucro e paga mais dividendos. Esse era o cenário que a gente já enxergava da Aura no segundo trimestre do ano passado. Quando o tempo foi passando, começou a chegar ao final do ano passado, né, para a virada de 2024, isso ficou ainda mais claro. E perceba, eu não estou falando de preço de ação. Eu não sei se o preço da ação vai subir ou cair. Mas quando eu olho a Aura e comparo ela com os outros ativos que nós recomendamos ou acompanhamos, fica claro que a empresa está melhor do que as outras, né? E quando a gente olhava lá o cenário macro do final do ano passado, na virada do ano, muito parecido com o cenário macro atual. Ouro subindo, dólar subindo, ou seja, era um cenário macro totalmente favorável para a Aura, né? Por quê? Se a empresa tem até 80% da receita dela em dólar e ouro, né? E o ouro e o dólar estão subindo no mundo todo, isso é bastante positivo para a Aura. Isso aqui, pessoal, primeiro, não é trade, não é que a gente vai comprar a Aura numa semana para vender na outra, e muito menos, né, que eu vou comprar em função de notícia. Ah, o ouro subiu, eu vou comprar a Aura. Porque senão fica aparecendo aqueles casos, né? Eu vou comprar uma ação porque o juro caiu, porque o juro vai cair, daí o juro não cai, a pessoa não sabe o que fazer. Não é isso. A gente já viu que o resultado ia melhorar, era certo que o resultado ia melhorar, porque a empresa já tinha divulgado números corroborando com isso, e além disso, o ouro já estava mais alto e o dólar já estava mais alto. E quando isso acontece, a empresa faz hedge, ela vende contrato de ouro e garante o preço do ouro. Isso várias empresas fazem, as empresas de petróleo fazem isso também, né? E o ouro continuou subindo, o dólar continuou subindo aí durante o ano. Então, quando a gente olhava o cenário macro e o micro, a Aura era muito diferenciada em termos de resultados em relação às outras empresas. O resultado dela já estava melhor, e o que tinha acontecido com o preço da ação aqui embaixo? Não tinha se mexido. Nesses ativos, claro que em blue chips pode acontecer, isso aqui também acontece, mas em ativos mid caps, small caps e de micro caps, aqueles de micro capitalização, isso aqui acontece mais. Não é todo dia, mas acontece. Eu já contei aqui o caso do Banco Mercantil, já contei o caso aqui da Ferbasa, já contei o caso aqui da Marco Polo, que em dado momento aconteceu a mesma coisa. As empresas já tinham melhorado os resultados e o preço da ação ainda não tinha acompanhado. O que nós fizemos aqui no caso? Todos os valores de dividendos, novos aportes, realocações, nós aproveitamos durante 5 meses e metade desses valores, né, toda vez que o cliente nos passava lá que tinha novos valores ou valores de dividendos, metade desses valores nós alocamos na Aura, aumentando a participação dela, da mesma forma que a gente está fazendo isso agora com outras ações. Então, eu posso sim sempre pensar no longo prazo, eu posso pensar de forma estruturada, que como eu comentei é o que vai dar dinheiro no longo prazo, mas eu tenho que pensar no equilíbrio, tenho que pensar na diversificação, tenho que pensar no pensamento, tenho que ter o pensamento global, porém eu posso sim, olhando o que está acontecendo com os negócios, maximizar o meu resultado aqui, como foi o caso da Aura e vários outros casos aí que acabam acontecendo, principalmente nessas ações aqui de micro e small caps, tá certo, pessoal? Então, equilíbrio, diversificação, pensamento global e maximização podem ajudar demais aí para quem quer ganhar bastante dinheiro na bolsa e ter uma carteira de ações aqui, como eu coloquei, se não imbatível, quase imbatível, tá certo? Lembrando que eu vou deixar o nosso site para vocês aqui na descrição, né, pessoal? Tem informações da nossa consultoria para quem tem investimentos aí acima de 300 mil reais. Pode nos chamar no WhatsApp ali, marcar uma conversa sem compromisso que a gente explica em detalhes como funciona esse serviço para vocês. Vou deixar, inclusive, os nossos contatos aqui na descrição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!